Muitas pessoas se acercam de mim com dúvidas a respeito do que é psiquiatria. As pessoas não têm ideia do que faz um psiquiatra. E muitas delas têm aquela ideia antiga de psiquiatria, de ficar conversando e não resolver nada, etc. Psiquiatria hoje, eu posso dizer com segurança que é a especialidade que mais evoluiu nos últimos 50 anos. Talvez compita um pouco com a oncologia, mas os avanços que houve na área do cérebro são inquestionáveis. Vamos começar, para dar exemplos, pela questão do diagnóstico. Quando eu me formei, no ano de 1976, portanto há muito tempo, a gente não tinha recurso nenhum para fazer diagnóstico em psiquiatria. A gente tinha que ter o tirocínio clínico e tinha que ter uma psicopatologia muito refinada para poder fazer um diagnóstico. Ao longo dos anos, as técnicas de imagem, por exemplo, se desenvolveram de tal forma que o médico hoje consegue enxergar o cérebro como se estivesse vendo um atlas de anatomia. Então, o que nós tínhamos lá atrás, que era um simples raio-x de crânio que não dava para ver nada, ele foi evoluindo e na década de 80 começou a aparecer a tomografia computadorizada, que já dava uma ideia muito boa da imagem. Depois veio a ressonância estrutural, a ressonância magnética, que deu uma possibilidade muito maior de se identificar lesões estruturais. A espectroscopia de prótons, que permite saber que substâncias estão lá e que substâncias não estão, quais estão em excesso, quais estão faltando. O DTI, que é o difusor de imagem, tensor de difusão de imagem, o mapa de perfusão. Paralelamente, nós temos as avaliações neuropsicológicas, que são testes modernos que podem ajudar a localizar lesões e podem ajudar a medir a capacidade cognitiva da pessoa. Enfim, é uma ferramenta muito útil também. Todo o estudo elétrico da atividade cerebral, né, que hoje é uma coisa muito mais sofisticada do que aquele simples eletroencefalograma que existia no passado. Hoje você pode fazer uma espécie de tomografia da atividade elétrica. Você pode produzir imagens a partir dos sinais elétricos captados pelo aparelho. Enfim, você tem uma série de elementos, você tem uma série de ferramentas que permitem você melhorar o seu diagnóstico. Na parte de medicamentos, então, esse progresso é indiscutível, né? Nas últimas décadas, as moléculas apresentadas para tratamento das doenças mentais são produzidas por design. Não existe mais aquela questão de descobrir um medicamento a partir de uma erva que foi boa e a pessoa sintetizava lá o medicamento. Não, agora eles são desenhados previamente e são fabricados de acordo com aquele desenho. É bem verdade, de cada 1000 moléculas, uma é aproveitada pela indústria, o que faz com que o medicamento fique caro. Mas a partir de um certo tempo, a partir da produção em larga escala, ele passa a ser muito mais barato. E os medicamentos hoje permitem que o indivíduo possa tratar transtornos de certa gravidade em casa. E permite que pacientes muito graves, como esquizofrênicos, por exemplo, possam ter uma vida normal, possam estudar, possam trabalhar, possam casar, possam ter filho e tudo isso. Eu vejo inúmeros pacientes que eu tenho tido oportunidade de tratar nesses 42 anos de formado, que graças a esses medicamentos modernos, eles têm uma vida plena, uma vida absolutamente normal. Só tem que ir ao consultório para fazer a consulta e tomar os remédios adequadamente. Tudo depende da adesão ao tratamento. Se o paciente adere ao tratamento e faz o tratamento correto, ele tem uma grande chance de levar uma vida extremamente normal. Eu creio que vale a pena incorporar a modernidade na prática clínica. Isso está fartamente demonstrado na minha atividade particular, na minha atividade privada, onde eu trabalhei durante esses 42 anos. Eu posso
já que o paciente da atividade privada tem um poder aquisitivo melhor, eu posso contar com uma clínica psiquiátrica para uma internação que seja obrigatória, para uma internação que seja inevitável. Eu posso contar com uma clínica psiquiátrica eficiente, bem equipada, com equipe médica bem preparada. Eu posso interagir com especialistas de outras áreas, eu posso ter pareceres, eu posso cercar o paciente de cuidados e de equipamentos apropriados, etc., para que ele tenha alta rápido, para que ele saia da clínica em 2 semanas. Isso é um hospital psiquiátrico que a gente quer. Não é o antigo manicômio, ninguém quer, mas o hospital psiquiátrico é necessário e continuará sendo necessário por muito tempo. Então eu posso prestar ao paciente nessas condições uma assistência muito efetiva, porque ele volta para o seu convívio social, familiar e profissional, etc. E a doença não cronifica, ele tem uma subida da qualidade de vida, ele continua a produzir, continua a se integrar socialmente. Já no serviço público, onde eu também trabalhei nesses 42 anos, a realidade é completamente diferente. Lá há um desperdício absurdo de recursos, você não tem locais apropriados para atender o paciente, você não tem locais adequados para internar os pacientes, são poucos os que existem. Os ambulatórios remanescentes, segundo a política que vigia até recentemente aí em relação à saúde mental, os ambulatórios também foram aniquilados, e os poucos que resistem têm filas quilométricas e não tem condição de atender a demanda. Você não tem medicamentos para poder atender os pacientes. Às vezes você começa um tratamento com um determinado medicamento, o paciente responde muito bem, aí quando ele vai buscar, porque é óbvio que ele não tem dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus para ir ao ambulatório, quanto mais para comprar o medicamento, quando ele chega lá na farmácia do governo, que deveria dispensar esse medicamento para ele, não tem o medicamento. E aí ele interrompe o tratamento, o que acontece? Recaída, internação mais prolongada, cronificação da doença, exclusão pela própria sociedade. A família muitas vezes não vai nem buscar o paciente, porque não quer ter aquele problema em casa e nem tem condições muitas vezes de resolver. Então nós ficamos com um impasse, o paciente está no hospital e a família não vai buscar. Então há uma exclusão, há uma cronificação da doença, há uma perda incalculável da qualidade de vida e um custo muito maior para a sociedade. Então, quando a gente fala de medicamento de alto custo, de equipamento de ponta para diagnóstico, isso custa dinheiro? É óbvio que custa, mas isso custa dinheiro num primeiro momento. É muito mais caro você manter o paciente internado, cronificado, fora da sociedade, excluído, é um custo incalculável. Então vale a pena você gastar um pouquinho agora e fazer uma economia monumental. Obrigado.